Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de mais um domingo, mais uma vez, podemos estar aqui junto com os irmãos para aprender mais com a sua palavra, com a inspiração, com a iluminação do Espírito Santo de Deus. Eu digo isso, irmãos, todas as vezes que o Senhor me dá a oportunidade para vir ao púlpito, porque nós sabemos que nem todas as pessoas têm essa oportunidade. Por muitos motivos. Por não ter os seus olhos abertos na verdade de Cristo para vir adorá-lo, por não ter nascido de novo, ou por não estar mais entre nós. Então, é um privilégio estarmos aqui aprendendo mais e declarando que Ele é santo, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Deus eterno, que tem cuidado de nós, que nós temos dado testemunho no nosso íntimo, quão maravilhoso Ele tem sido conosco. Amém? Eu peço aos irmãos que fiquem de pé para que a gente entre em oração, para dar início a essa reunião com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por mais um dia, Senhor Deus, por mais um dia de vida, por nossa família, pelo livramento, pelo ensinamento, pela correção, pela proteção, Senhor Deus. Nós agradecemos por toda a nossa família e pela Tua longanimidade, Senhor Deus, que tem tardado em se irar contra nós. O Senhor tem sido insistente em nos convencer de que somos maus e que tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, pois estamos aqui na Tua casa aprendendo mais de Ti. E em nome de Jesus, Pai, eu peço que Teu Espírito Santo venha nos dar cada dia mais a compreensão da Tua palavra. Que o Senhor venha tirar toda a dúvida do nosso coração. Que o Senhor venha nos fortalecer naquelas áreas da nossa vida e que ainda não somos fortes, Senhor Deus. Nós sabemos, entendemos que tudo que passa em nossa vida, Pai, tem um propósito. Que o Senhor nos abriu o entendimento. Que o Senhor venha nos dar entendimento, Senhor Deus, para que assim possamos dar mais um passo no Teu reino. Que essa palavra, Senhor, dessa noite, ministrada pelo pastor Marconel, venha falar conosco. Que o louvor venha falar conosco. E venhamos, Senhor Deus, declarar que só Tu és Deus. Assim nós louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. O louvor está com a oportunidade em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das Tuas águas bebi. Para ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são para Te servir, meus dons preciosos são os Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o
guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são os teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Agradeço essa oportunidade. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer aos irmãos que estão conosco aqui presencialmente, aos irmãos que nos acompanham através das redes sociais, aqueles que não puderam vir por algum motivo, só o Senhor sabe, e quem sabe da próxima vez o irmão pode estar conosco, no intuito de estar aprendendo mais e adorando o Senhor. Porque o intuito do cristão vir à igreja é justamente esse, irmãos, é adorar o Senhor. É declarar que nós somos dependentes dEle. Esse louvor, ele fala profundamente conosco quando nós analisamos que a tua palavra eu guardei no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Você lembra quando a gente tem algo precioso, uma joia, uma roupa bacana, a gente vai e guarda, escondido, para ninguém ver, para ninguém saber. É algo precioso, a gente usa em ocasiões especiais. Então a palavra de Deus, nós guardamos no nosso íntimo, no nosso lugar secreto. E nós temos que usá-la todas as vezes que houver algum tipo de situação para não pecar contra Deus. Porque a palavra dele é que tem que nos balizar, que tem que nos nortear, que tem que nos mostrar qual decisão tomar no dia a dia, nos problemas, nos momentos de tomar algum tipo de decisão. É isso que está dizendo. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a unidade da igreja de Cristo. E o Senhor, Ele diz na tua palavra que Ele é um só com o Pai e com o Espírito. Interessante que essa semana me perguntaram como é que Deus é um só se eles são três. E nós temos estudado isso aqui. E isso me traz alegria no coração, porque a pessoa tem essa curiosidade, né, e não entender. E é maravilhoso, porque o Senhor coloca essas dúvidas no coração para que a gente possa estar aprendendo com os irmãos. E nós temos aprendido que Deus é um só. E Cristo é a própria palavra de Deus quando fez o mundo, é o verbo vivo que habitou entre nós. E o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Embora seja um só, eles são três. E isso é que o Senhor quer que nós sejamos uma única igreja, embora muitos membros, assim como o corpo, Paulo traz como para a gente entender melhor. Ele traz como uma figura de linguagem que a igreja é um corpo, embora tenha vários membros, ele tem que se movimentar de modo que seja um, que tudo coopere para o bem da igreja do Senhor. É como o corpo humano, irmão.
2 mãos, 2 pés, 2 olhos. Mas Cristo, que é a cabeça da igreja, ela que dá o comando. Ela que diz o que fazer e o que não fazer. E é por isso que nós estamos aqui. Para aprender mais sobre o comando do nosso Senhor. Amém? E eu trouxe uma pequena reflexão, antes que o pastor traga a ministração, está lá em Amós. Os irmãos que querem nos acompanhar, está em Amós 3, capítulo 3, verso 3. Amós fica ali, irmãos, pertinho de Daniel, Oséias, Daniel. Amós 3, no verso 3. Aqui Amós era um homem comum, criador de ovelhas, que o Senhor chamou para profetizar, não a favor, mas contra Israel. Porque Israel estava vivendo uma vida cheia de idolatria, cheia de injustiça social. Ele pegava o próprio povo dele para tirar proveito, para enganar, para enriquecer. E esse texto, ele fala muito de unidade. Observe que aqui em Amós 3:3 vai trazer a seguinte mensagem: pode 2 caminharem juntos se não estiverem em acordo? E aqui, irmão, o que Amós fala com o povo, esse questionamento, essa palavra, essa profecia que Amós traz para Israel, Deus manda perguntar para o seu povo: como é que vocês dizem que é um povo separado, se vocês não andam como um só? Tendo em vista que aquele povo começou a se envolver com a idolatria, começou a escravidar os seus irmãos, uns alcançavam a riqueza, empobrecendo os outros. Então, assim, isso entristecia muito ao Senhor. Mas essa palavra está de acordo, aqui no caso, ela é voltada para a intimidade. Pode 2 andar juntos se não são íntimos, se não tem unidade. Isso, se nós trouxermos para um casamento, se aplica também. Pode 2 andarem juntos se não tiverem de acordo num casamento, se não falar a mesma língua, se não tiver o mesmo propósito, se não trabalharem para o mesmo objetivo. Temos visto muitos casamentos sendo desfeitos por ter sido desmanchado a unidade, o propósito, a intimidade. Algumas pessoas, nós temos ouvido falar de que até vivem na mesma casa, mas não compartilham mais do mesmo ambiente, dos mesmos sonhos, dos mesmos prazeres, conquistas ou desabafos. Mas aparentemente para a sociedade é um casal. Mas na intimidade, no fundo, no coração, não é. Então o que o Senhor traz para a gente essa noite é a intimidade do povo de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma época já anunciada por Jesus, e não é alheio para ninguém aqui na igreja, que é a guerra de Israel contra o Hamas, lá no Oriente Médio. Embora Israel seja o povo escolhido por Deus, nós já temos estudado sobre isso. Vocês que conhecem a palavra, que temos estudado a palavra, irmãos, nós sabemos que lá existem judeus, judeus, que reconhecem Jesus como o Cristo, como o Messias, e outros judeus que não reconhecem, que estão até hoje aguardando o Messias. Não há unidade. Podem os dois andarem juntos se não houver unidade? E a unidade aqui, irmãos, não é de andar junto, é de acordo, é de ter o mesmo pensamento, as mesmas escolhas.
Jesus, ele vem nos alertar, ele trouxe aqui para a gente, lá em, deixa eu pegar aqui, irmãos, lá em Romanos 12:5 vai dizer o seguinte: nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro um dos outros. Ele vem dizer que, irmãos, vocês têm que pensar dessa forma. Embora sejamos muitos, pensamos de modo diferente, mas em Cristo, no que diz respeito à igreja do Senhor, à salvação, nós temos que ter unidade, intimidade. É por isso que ele vai dizer, nós temos que chorar com os que choram, sorrir com os que estão felizes. Nós temos que sentir e participar da vida um do outro, como igreja do Senhor, como membros do mesmo corpo de Cristo. Esta é a igreja que Jesus espera que alcance a maturidade. Que não ache o outro maior nem melhor do que a si. E também não se considere maior nem menor do que o outro. Porque um só é a cabeça da igreja, um só é a cabeça do corpo, que é Cristo Jesus. E nós temos visto pessoas divergirem e muito nisso. E eu me refiro a líderes de igrejas. Se colocam, ou se acham, ou se intitulam maiores do que os que estão sentados na cadeira. E isso não tem diferença alguma para Deus, irmãos. Observe que Amós, um profeta chamado pelo Deus para profetizar contra o seu povo, era um homem simples, cuidador de ovelhas, não diferente de Davi. E por que o Senhor não chamou os grandes homens, os ricos, os poderosos? Talvez porque não haja espaço naquele coração. Talvez porque Jesus não era bem-vindo, Deus não era bem-vindo ali. Nós temos ouvido falar que nós temos que estar cheio do Espírito, mas para isso é necessário que a gente nos vaziemos. De quê? De nós mesmos. Não venhamos a entender que nós somos capazes de nada. E de fato não somos, irmãos. Logo mais adiante, no mês seguinte, nós vamos estar passando pela época que as pessoas comemoram o dia de finados, dia 2 de novembro. Lá tem homens grandes. Lá tem grandes sonhos. Lá existem pessoas que já estão, que a alma delas já estão com o Senhor. Mas infelizmente, lá também tem pessoas que a alma já estão longe dele, já estão no inferno. Então nós temos que cuidar da igreja do Senhor, dos membros. E quando eu digo, irmão, cuidar do membro, quando nós machucamos parte do nosso corpo, nós fingimos que não estamos vendo. Quando uma parte do corpo se envaidece, a outra parte tem que aceitar isso. Paulo nos chama, exorta. Paulo não escreve as cartas para corrigir a igreja, os membros do mesmo corpo. Irmãos, salvo Jesus, o resto, tudo é membro do mesmo corpo. E o corpo de Jesus, a igreja, ela não é aleijada, ela não é uma aberração, ela não tem duas cabeças. E existem líderes nos nossos dias, assim como na época de Paulo, de Amós, que se achava cabeça. E quando o homem faz isso, ele leva a igreja à ruína, porque tenta levar a crer nas suas próprias crenças, através da sua inteligência, da tua intelectualidade. Mas observe que Paulo, ser um homem bem versado na palavra, ele falou abertamente, eu não vou usar da minha sabedoria, porque isso não convence ninguém. E eu sei disso. Então é a palavra, irmãos. É a palavra que é o alimento espiritual para a igreja do Senhor, que somos nós. Jesus diz que ele e o Pai eram um. E ele deseja ardentemente que nós sejamos um com ele e com o Pai. Mas para que nós possamos ser igual a Jesus, nós temos que buscá-lo, irmãos. Buscá-lo. Uai, pastor, mas não é ele que nos chama? É.
Mas nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. E quando a gente fala que a salvação não depende de nós, isso é um presente de Deus, é a graça de Deus, a gente cai no erro de achar que as coisas têm que andar de qualquer jeito. Nós, a igreja do Senhor, eu não preciso orar, eu não preciso ler a Bíblia, por quê? Porque eu já sou salvo. Porque a palavra diz que não há nada que eu possa fazer para alcançar a salvação. Isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. E que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Portanto, eu tenho só que esperar Jesus. Mas, irmãos, quantas vezes nós ouvimos pessoas que pregavam, que viviam a palavra de Deus de uma maneira maravilhosa e tropeçaram e caírem. E hoje, entre aspas, envergonham o evangelho. Ninguém sabe, irmãos, quem realmente de fato é escolhido. É por isso que a palavra vem dizer que nós temos que vigiar. Nós temos que cuidar para não cair. Então, a única coisa que vai nos dar forças, irmãos, para resistir até o dia, até o último dia, é o Senhor. E para a gente ter essa força, nós temos que andar com Jesus. E para andar com Jesus, nós temos que ter intimidade. Eu vou perguntar para a igreja, se algum irmão aqui agora, neste minuto, sair na rua e pegar na mão de uma pessoa ali para caminhar, será que a pessoa vai aceitar caminhar com você? Sem você conhecer? Mas experimente você ver alguém dali que você conhece, pegar na mão e sair caminhando. Unidade, intimidade. Para andar com Jesus, nós temos que ter intimidade. Jesus chamou 12 apóstolos para entregar a palavra. Só que ele falou, um é diabo. E desses 12, alguns eram mais íntimos de Jesus. Quando ele foi para o monte da transfiguração, quando ele ia orar, ele levava esses que eram mais íntimos dele, que era mais curioso, que queria andar mais, que queria aprender mais. Errava. Eu não vou nem falar. Pedro, por exemplo, terrível. Mas quando ele compreendeu que ele era membro do corpo, que não era a cabeça do corpo, que ele não mandava em si mesmo, ele passou a buscar mais intimidade. Não só com Cristo, mas com os irmãos que estavam ao seu redor. E a mensagem desta noite, irmãos, ela nos convida a ter mais intimidade com Deus. Lá em João 17:20 vai dizer, oro não somente por estas, mas também por aqueles que pela tua palavra não vão crer em mim. Então, hoje, irmãos, nós temos que ter essa intimidade com Deus, não somente por nós, mas por aquelas pessoas que ainda vão crer em Cristo, mas que olham para nós. Irmãos, nós somos o sal da terra. Nós somos referência, nós somos o freio, o breque do pecado no mundo. Se não fosse a igreja do Senhor, já tinha extinguido tudo. O mundo olha para a igreja do Senhor, o mundo está olhando para Israel, o mundo quer saber o que vai acontecer, porque lá em Mateus 24, diz quando chegar o fim do tempo ia acontecer isso, aquilo, outro. E as coisas estão encaminhando, meu irmão. Vocês acham que a guerra lá de Israel é uma simples guerra? Já não é algo profetizado pelo Senhor? Nós estamos vivendo o início do fim dos tempos. Nós temos que despertar. Amós estava trabalhando no campo, o Senhor chamou, vai lá profetizar contra Israel, que esse povo está se afastando de mim. Esse povo está humilhando o próprio povo, o seu próximo. Está querendo enriquecer, humilhando, escravizando o outro. Servindo a outros deuses. Olha o que Deus faz, irmãos. E Deus, Ele está o tempo todo nos olhando, não no intuito de vigiar, mas no intuito de nos tocar para o caminho certo. Lembra da passagem das ovelhas perdidas? Que o homem para as 99, tudo e vai atrás daquela perdida. Deus faz assim conosco. Enquanto a igreja do Senhor não alcançar a unidade, irmãos, a unidade,
as coisas não vão mudar. Nós não vamos ver grandes milagres, grandes sinais na igreja do Senhor, porque o povo está disperso e adormecido. E esse é um grande problema. Esse é um grande problema. Olha, aqui em Mateus 24:11, diz que surgiria falsos profetas, falsos cristãos, falsos mestres. Mateus, no Evangelho, mas Amós já falava isso, Amós foi profetizar contra esses povos. Então a gente vê Amós 760 anos antes de Cristo, o Evangelho de Mateus já próximo a Cristo, e os nossos dias nós estamos vivendo a mesma coisa. Só que em Mateus 24 vai mostrar para os cristãos o que deveria acontecer para que Jesus voltasse novamente como juiz. E se você for lá em guerra, rumor de guerras, aumento da violência, pais contra filho, filho contra pais, falsos profetas, falsos mestres, tudo isso já aconteceu e está acontecendo. Só falta o anticristo. Embora nós sabemos que o espírito do anticristo já está no mundo, pegando o que é correto, o que é honesto, o que é justo e deturpando. E pegando o que é tudo que é errado e se tornando em lei para que as pessoas sigam. E nós, cristãos, temente a Deus, feliz ou infelizmente para o corpo, mas felizmente para o nosso espírito, nós não vamos temer aquele que pode matar o corpo, mas a Deus que mata o corpo e a alma. Então, irmãos, nós como igreja de Deus temos que fazer a nossa parte. Jesus já fez a parte dele. Ele já morreu e colocou no meu e no seu coração que nós somos filhos do mesmo Pai. Nós temos que cuidar da igreja do Senhor. Eu não estou falando do templo, estou falando dos membros. Nós temos que nos preocupar com o irmão. O irmão tem que buscar o outro e eu estou passando por isso, o outro, você está precisando de alguma coisa? Vamos orar, vamos nos confraternizar, vamos nos encontrar, vamos falar de Cristo para as pessoas. Às vezes eu vejo um irmão, um sobrinho, até mesmo um pai, um avô, caminhando para o abismo. E é nossa responsabilidade mostrar a palavra. Vocês acham que, apesar de que foi Deus que chamou Amós para profetizar contra Israel, ele foi bem aceito? Nós sabemos que não. Nenhum homem que Deus chama para levar a palavra de Deus é bem aceita. Nós sabemos disso, mas o nosso dever é falar. É falar porque, irmão, o evangelho é uma rede que é lançada para todos. E vai despertar quem tiver que se despertar. Como não está estampado, irmãos, evangelizemos o mundo. Até o último eleito ser despertado. Aí sim, quando o último eleito receber o chamado de Cristo, aí ele virá. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, não vou me delongar. Eu só quero encerrar com essa frase. A unidade dos cristãos é produto da unidade indivisível de Deus. Ou seja, Deus não se divide. Ele é Pai, Ele é Filho e Espírito Santo. Mas Ele é Deus. E nós somos Maria, João, Pedro, Rafael. Mas somos a igreja de Cristo. Amém? Eu convido o pessoal do louvor para estar no Senhor. Irmão Franklin, puder orar pelo pretor dessa noite, agradeço. Boa noite, irmãos, graças e paz.
Graças e paz, igreja. A nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo preletor da noite, pastor Marconel. Amém. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós bendizemos o teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, pela dádiva de podermos ouvir a tua palavra. Aprove ao Senhor, ó Deus, deixar a tua palavra para que nós possamos regular a nossa vida através dela, Pai. Que nós possamos, ó Deus, ter o entendimento vindo do céu. Por isso, Deus, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para que tudo que for pregado aqui neste momento, ó Pai, seja para edificação do nosso espírito, do teu corpo, e assim, ó Pai, que nós possamos fazer tudo conforme o teu querer e a tua vontade. Abençoa, Deus, a vida do pastor Marconel. Continua, ó Deus, capacitando, continua, ó Deus, dando sabedoria para que ele possa trazer as tuas verdades, os teus princípios estabelecidos, ó Pai. E tira de nosso meio tudo aquilo que venha a atrapalhar o nosso entendimento, ó Deus. Porque nós precisamos, ó Deus, aprender do Senhor cada dia mais, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. É uma honra estarmos mais uma vez aqui para estudar a palavra de Deus, para glorificar cada vez mais o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E espero eu contribuir hoje com a palavra, contribuir com a ministração, que o Espírito possa nos instruir a andarmos, a aprender, assim como Ele vem nos instruindo durante o culto, durante todos esses dias, durante todos esses anos, a estar aprendendo e fundamentando cada vez mais em sua palavra. E hoje, como de praxe, nós vamos dar continuidade ao estudo, as pregações expositivas, os estudos em Efésios, no livro de Efésios. Nós estamos ali passando da metade já, indo para o final do livro, e nós continuaremos hoje do capítulo 4. Então já convido os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 16. Para a gente lembrar do contexto aqui da época, o apóstolo Paulo está preso em Roma, e enquanto ele está preso, a igreja fica preocupada, porque o seu apóstolo, o seu fundador daquela igreja está preso, e eles queriam notícias. Então eles pedem notícias, eles mandam alguém saber de Paulo o que está se passando, e Paulo entrega essa carta em resposta àquela igreja. E essa é uma carta, como eu sempre falo, é uma carta muito doutrinária. Existem muitas doutrinas aqui importantes, para nós que somos cristãos. E nesses primeiros 3 capítulos ele faz uma parte mais teórica, ele vai trazer mais doutrinas, ele vai trazer mais ensinamentos. E a partir do capítulo 4 ele vem trazendo mais prática. Ele vem trazendo mais o que deve ser feito, aquilo que não pode ser feito, como nós temos que mudar de direção da nossa mentalidade carnal, como que nós temos que transformar o nosso coração através da fé em Cristo. Então, a partir desse capítulo, nós vamos ver Paulo aplicando aquilo que ele já vem ensinando, e aquilo que ele já ensinou, pessoalmente àquela igreja. E por ele estar preso, ele manda essa carta. Então, dentro do contexto aqui, ele não saiu do contexto de igreja ainda. Ele não saiu daquele contexto de diferenciar o povo judeu do povo gentil, e mostrando que todos agora estão unidos em Cristo Jesus e que não há mais divisão, não há mais separação. A gente tem que lembrar que a carta é uma carta sem capítulos, sem versículos, Nós hoje lemos assim porque foi distribuído dessa forma. Mas a carta é uma carta inteira, completa e sem divisão. Então o capítulo 4 ele faz parte ainda do capítulo 3. A gente vai ver ele começando com um portanto, uma conclusão. Portanto o quê? Tudo aquilo que ele disse sobre a igreja, sobre os gentios, sobre não ter mais inimizade entre esse povo, sobre Cristo ter morrido por cada um deles, e através do sangue, não importa se você tem sangue judeu, se você é da etnia judeu, se você faz parte do povo judeu, se você é gentio, se você foi pagão, não importa. Se você tem fé em Jesus Cristo, você está salvo nele, você está selado, como ele ensina no capítulo 1. Você foi escolhido, como ele ensina no capítulo 1.
Você foi predestinado para ser filho, como ele ensina no capítulo 1. Né? Jesus derramou o sangue dele por mim e por você, por pessoas individuais, como ele ensina no capítulo 1. Então, portanto o quê? Ele vai continuar. E até o verso 16, ele vai falar sobre a unidade, né? Para fechar a unidade da igreja, mostrar que todos temos que ser um em Cristo Jesus. Eu vou ler do 1 ao 16, depois a gente volta e começamos a fazer a exposição. Então, no verso 1, ele vai dizer assim, na versão que eu trouxe aqui da King James, ele vai dizer assim: portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fortes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fortes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que ele diz: quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora que ele ascendeu, que é senão o que também descendo primeiro às partes inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu a alguns para apóstolos, e a alguns para profetas, e a alguns para evangelistas, e a alguns para pastores e professores, ou pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, carregadas por todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? O apóstolo Paulo agora, ele começa a aplicar a unidade da igreja, né, para aquele povo. Com certeza esse povo aqui, ele já ouviu falar. A gente vai ver no capítulo, nos versículos mais à frente, ele vai repetir aquela famosa frase que ele diz: se é que já ouvistes falar. Lembrando o povo que ele já conversou, ele já falou sobre isso. Como eu disse, era uma igreja fundada por ele. Então o povo já sabia. Ele estava somente relembrando, somente fazendo com que aquelas pessoas ficassem mais fundamentadas na fé. E no verso 1 ele vai continuar, ele vai dizer: portanto, eu, preso do Senhor, lembrando novamente que ele está preso, né? Rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Perceba, quando a gente estuda o chamado de Cristo, e a gente lembra que nós somos chamados, todos nós temos o chamado eficaz, aquele chamado que é irresistível, um chamado que Cristo nos atrai com amor pelo coração, e que nós vamos a Ele porque não conseguimos resistir ao seu amor. Esse chamado é o chamado de Cristo, para todo eleito, para todo aquele que crê, para todo aquele que se converte. O chamado que Paulo está dizendo aqui não é esse chamado. O chamado que Paulo está dizendo aqui é um chamado de propósito que um membro de uma igreja tem que ter com a sua igreja. Todos nós temos uma vocação. Todos nós temos algo de Deus para dar ao próximo, para dar à igreja, para dar pelo Senhor. O apóstolo Paulo vai fazer essa chamada a partir desse verso, a partir desse capítulo. Ele vai mostrar que não há ninguém inativo na igreja. Não há ninguém que seja convertido e que tenha que ficar inerte, estático, parado. Todos que são chamados têm uma vocação para compartilhar, seja por amor ao povo, seja por amor a Cristo, mas todos, como ele diz no final, todos, em toda parte, ela se junta, né, como se fosse um corpo, uma operação eficaz, para que esse corpo de Cristo, que essa igreja, ela seja bem edificada. Então, quando ele diz assim: rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fortes chamados.
Ele só está dizendo assim: persevere naquele dom que você recebeu de Cristo. Você tem uma vocação. Talvez você não saiba qual a vocação, mas você precisa buscar em Deus uma vocação. Você precisa buscar em Deus um dom, algo que Deus te deu a partir do momento que você que você teve uma conversão. A gente vai ver que todo aquele que se converte a Deus, ele possui dons, porque ele tem o Espírito. O Espírito ele não é infrutífero. O Espírito ele vem em nós e a partir do Espírito Santo nós temos dons do Espírito Santo, nós temos frutos do Espírito Santo. Então, se você é um cristão, você tenha certeza, você tem uma vocação, você tem um dom e você precisa exercer esse dom para o seu próximo, para a sua igreja e para com Deus. Andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Ele está lembrando, ande de acordo com a vocação que você tem. Ande de acordo com a vocação que você foi chamado. Você foi chamado por Cristo Jesus para ser algo dentro da igreja, para ser um membro dentro da igreja, para fazer parte de um corpo. E se você faz parte de um corpo, né, lógico, automaticamente você é um membro. Você faz com que aquele corpo, junto com você, junto com os outros membros, ele seja edificado cada vez mais. Então o apóstolo Paulo está lembrando isso. Portanto, irmãos, eu rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. E aí ele vai mostrar como nós temos que andar, com toda a humildade e mansidão. E aí são duas palavras que já traz o fruto do Espírito. Já traz algo que mostra que você é um cristão genuíno. Já é duas coisas que o Espírito Santo faz com que nós tenhamos. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Ou se conseguimos, muitas vezes é temporário, né? É momentâneo. Não é algo que o Espírito está agindo e que faça você ser isso, a sua essência ser essa. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E esse finalzinho desse verso é interessante, porque o suportar aqui é você aguentar o membro do seu corpo com todos os seus defeitos. Talvez um membro ele se ache superior ao outro. Talvez um irmão se ache mais intelectual, se acha melhor em alguma parte, se acha mais bem preparado do que outro. E talvez aquele irmão que não é bem preparado ainda esteja imaturo na fé, ainda esteja começando. Esse suportar não é apenas aguentar, não. É você suportar, é você ir além. É você, além de aguentar esse irmão, de você ajudar. O verbo no grego aqui é como se você fizesse algo contra a sua própria vontade para o bem maior daquela pessoa. Ou seja, muitas vezes você quer falar algo, muitas vezes você não quer falar algo, muitas vezes você quer deixar algum tipo de situação, porém você não faz não por você, porque por você faria. Você não faz porque você sabe que existe um Deus, existe um Espírito naquela pessoa, que por mais que aquela pessoa não esteja totalmente desenvolvida, ou que seja imatura, ou que seja um neófito na fé, aquela pessoa está assim porque é do agrado de Deus. A gente vai ver mais à frente que Deus dá dons de acordo com a medida da graça dele. É Ele que escolhe os dons e é Ele que escolhe a medida da graça. Então nós precisamos suportar uns aos outros em amor, sabendo que essa pessoa faz parte do mesmo corpo, assim como eu e assim como você. E aqui o corpo de Cristo não é a igreja física, é a igreja espiritual. Os efésios eles faziam parte do corpo de Cristo, assim como os coríntios, assim como os gálatas, independente do local geográfico, eles faziam parte de um mesmo grupo, de um mesmo corpo. E nós fazemos parte de um mesmo corpo. A igreja aqui no Brasil, a igreja nos Estados Unidos, a igreja na Europa, tem membros que fazem parte do mesmo corpo de Cristo. Porque existe, como o pastor bem disse, existe apenas uma cabeça, existe apenas um corpo. Então, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, e o longanimidade é você ser tardio em irar. É você ser paciente até demais. É você ter muita temperança. É o irmão errar com você várias e várias vezes, e não importa quantas vezes, você vai ter paciência. Você vai suportá-lo. Você vai aguentá-lo. Porque ele faz parte do mesmo corpo que você. E ele vai continuar procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós somos unidos pelo mesmo Espírito.
A gente sabe que o Espírito que habita em mim, habita em você. O Espírito que habitava nos apóstolos, habita em mim e habita em você. Nós somos unidos pelo mesmo Espírito, pelo vínculo da paz, por termos paz um com o outro. E esse vínculo da paz aqui nada mais é que o vínculo de Cristo. É o vínculo da paz que Deus nos dá, da paz que Cristo nos dá, do entendimento que Ele nos dá através da sua paz. Quando a gente lê aquela passagem em Filipenses, né, em outras passagens, que existe uma paz que excede todo o entendimento, essa paz é dada por Cristo Jesus, e esse vínculo da paz está em Cristo Jesus e está em nós através do Espírito Santo. E só o Espírito Santo, através da sua unidade, traz essa paz para que nós possamos, ou para nós continuarmos, estarmos aqui em paz uns com os outros. Então, quando ele diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, nada mais é que viver em paz uns com os outros para sermos um em Espírito. Nós seremos um em Espírito se vivermos em paz uns com os outros. E agora ele entra numa parte aqui importante, porque ele vai trazer alguns versos que, se a gente tirar do contexto, muitas vezes a gente cai em erros. A gente cai em erros doutrinários. E ele vai dizer que há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só corpo e um só Espírito. Aqui ele não está dizendo sobre dicotomia ou tricotomia, né? Muitas vezes a gente acha que o corpo do ser humano é feito de alma, espírito, matéria, né? Outros acham que é só de corpo e espírito. Aqui ele não está dizendo isso, ele está se referindo à igreja. Há apenas um corpo de Cristo, apenas um Espírito atuando nesse corpo. Como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. A vocação aqui pode ser trocada por chamado, no original grego. E ficaria em uma só esperança do vosso chamado. Vocês foram chamados, vocês fazem parte de uma só igreja, vocês fazem parte de um só Espírito, vocês fazem parte de um só corpo, e vocês têm uma só esperança, que é o chamado de viver com essa igreja, viver dentro dessa igreja, viver com esse Espírito, frutificando, dando frutos de arrependimento, dando frutos do Espírito, glorificando a Deus através das suas vidas. Esse é o intuito de Paulo a essa igreja. Ele está se referindo aqui, irmãos, à unidade da igreja de Jesus, a unidade da igreja de Cristo. Ele quer que esse povo viva unido, de forma de que não tenha divisão na igreja, de que aquele povo não precisava mais dividir ou sentar-se à parte, os gentios de um lado, os judeus de outro, um povo que se achava superior de um lado, o povo que se achava inferior do outro. Jesus ele veio para quebrar isso. É uma continuação do capítulo 3. Jesus veio mostrar que através do sangue dele, todos fazem parte de um. Todos fazem parte de uma igreja. Todos fazem parte de um corpo. Ele vai dizer um só Senhor, Jesus Cristo. Existe apenas um Senhor, que é Jesus Cristo. Existe apenas um líder, um cabeça. Não existe outra cabeça. Não existe outro Senhor que vai trazer a fé verdadeira. Não existe outra pessoa que possa ser chamado de Senhor. Há um só Senhor, uma só fé. Hoje são pregados vários tipos de fé. Existe uma fé que salva, a fé em Jesus, a fé no destino, a fé nos astros, a fé em qualquer outra coisa não vai salvar. A fé em qualquer outra coisa não vai fazer você ser unido à igreja de Cristo. A fé em qualquer outra coisa não vai fazer você ser submisso a um só Senhor e ter apenas uma fé. Perceba que o cristianismo ele é exclusivista. Existe apenas um caminho. Existe apenas um Salvador. E este é Jesus Cristo. Então, quando a gente lê esses versos dizendo que Deus está em todos, e Ele é em todos e por todos, que nós vamos ler, que todos nós fazemos parte da mesma igreja, parece soar ecumenismo. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que nós somos um em Cristo Jesus. Perceba, nós somos um em uma única pessoa. Todos nós somos unidos em um único cabeça. E que se não for essa cabeça, o corpo não está unido. Se não for o Senhor Jesus Cristo como cabeça, um só Senhor e uma só fé,
todo tipo de fé, ou qualquer outra fé, não é a fé verdadeira. Não é a fé que vai nos manter unidos em Cristo. Não é a fé que vai nos manter vinculados à paz, como fala no verso anterior. Há um só corpo, um só Espírito, como também vós também fostes chamados em uma só esperança. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E aqui o batismo não é somente aquele batismo de descer as águas, de imersão. Aqui é o batismo com o Espírito Santo também. Existe apenas um, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Existe apenas uma forma de você ser salvo, que é o selamento do Espírito Santo em você. É você ser resgatado por Cristo e você ser selado, ser batizado com o Espírito Santo. Lembra do apóstolo João? Ou lembra dos apóstolos dizendo que João, ele pregava o batismo com água, mas Jesus, ele batizava com o Espírito e com fogo. É esse batismo, o batismo com o Espírito, o batismo verdadeiro, um só batismo, que é o verdadeiro. É esse batismo que vai nos fazer ser salvos. Não o ato da água, mas o ato no coração. Não o imergir na água, mas o levantar, né? O levantar e ser purificado através do sangue de Cristo. Existe apenas um Senhor, existe apenas um corpo, existe apenas uma fé, existe apenas um batismo, existe apenas um Deus, um só Deus e Pai de todos. E eu acho interessante quando a gente tira esse verso do contexto, quando a gente pega esse verso 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, a gente tende a ir para o liberalismo, né? Ou o universalismo. Deus, ele é Pai de todos, Deus, ele salva todos, ele está em todos. Mas perceba, aqui ele está falando de igreja, aqui ele está falando com os santos, aqui ele está falando com pessoas do verso 1, leia o verso 1, ele está falando com essas pessoas. Rogo-vos que andeis como é digno da vocação em que foste chamados. Ele está falando com pessoas que foram chamadas, pessoas que são verdadeiros cristãos. Deus é Pai de todos, de gregos, de gentios, de judeus, brasileiros, sim. Todas essas pessoas convertidas, independente da raça, etnia, sexo, cor, ele é Pai de todos. Aqui o apóstolo Paulo não está mostrando o universalismo. Ele não está dizendo que Deus, ele é Pai de todas as pessoas do mundo. Ele está dizendo que ele é Pai de todos, todos os salvos, de todas as pessoas daquela igreja como unidade. Um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E ele vai continuar. Mas a cada um de nós a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. É interessante a gente pegar esse verso, e se a gente for se aprofundar nesse verso, é como se Cristo ele distribuísse graça e dom de forma diferente para cada pessoa. É interessante porque quando a gente fala que nós somos salvos pela graça, a gente entende, ou na nossa mente limitada, a gente entende uma graça ali à espera, e nós somos salvos por uma graça, e todos nós somos salvos pelaquela mesma graça, né? A graça salvífica, e não deixa de ser verdade, porém ele ministra graça e dons de forma diferente em cada um, em épocas, em tamanhos, jeitos diferentes em cada pessoa. É isso que o texto está dizendo. Mas a cada um de nós, aqui de forma individual, a cada um de nós, a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. E ele vai continuar. Pelo que ele diz, eu acho interessante que agora o apóstolo Paulo ele vai citar o Salmo 68. E esse Salmo 68 ele é citado quando um rei ou quando um vencedor ele ganha uma guerra. E o que acontecia? Quando ele ganhava uma guerra, ele levava aquilo que ele conquistou em cativeiro e distribuía para as pessoas, para os vencedores, os dons aqui. Mas não dons espirituais, mas sim despojos de guerra. Né? Esse é o contexto do Salmo 68. E o apóstolo Paulo ele vai citar aqui, trazendo como dons, trazendo como Cristo sendo esse rei que venceu a guerra do pecado, que venceu a guerra contra Satanás, que levou o povo como cativeiro, o povo dele, o sangue dele, comprou esse povo, e ele distribuiu dons
para aquele povo. O apóstolo Paulo vai fazer essa analogia. E ele vai dizer, pelo que ele diz, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora que ele ascendeu, senão que também desceu primeiro às partes inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aí perceba, esses 3 versos aqui está citando o Salmo 68, verso 18 do Salmo 68. E, como eu disse, lá é sobre guerra. Aqui o apóstolo Paulo, ele coloca como dons, como um rei que venceu e que distribui dons. E tem muita gente que pega esses 3 versos para dizer que Jesus ele foi ao inferno. Quem nunca viu pregações falando sobre esses versos, mostrando que Jesus desceu do céu, ele foi às profundezas do Hades e voltou e levou consigo o cativeiro, como se Jesus ele fosse ao inferno, ele tomasse a chave das mãos, assim como está em Pedro também, é uma interpretação errada, das mãos do diabo, pregasse para as almas, voltasse para o céu, levando todos salvos. Mas perceba, irmãos, aqui tem no mínimo 3 interpretações que não se sustentam, se a gente for analisar. Primeiro, ele está citando uma analogia do Velho Testamento. E no Velho Testamento, o foco aqui não é de vencer o inimigo, não era. O foco lá do Salmo 68 não era vencer o inimigo, mas sim demonstrar a sua superioridade e distribuir despojos. Primeiro ponto. O segundo ponto, aqui, quando a gente vai ler sobre quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, no verso anterior, no verso depois que ele vai dizer, agora que ele ascendeu, que é, senão que também desceu primeiro às partes inferiores da terra, aqui no original grego não é as profundezas da terra, mas as partes abaixo do céu. O que pode ser interpretado? Jesus ele estava no céu, Jesus desceu à terra, Jesus venceu o mal, Jesus ascendeu ao céu. Aqui em nenhum momento é dito que ele foi ao Sheol. Aqui não é dito que ele foi ao Tártaro. Aqui não é dito que ele foi ao inferno. Mas sim que ele desceu às partes inferiores da terra. Não está dizendo que ele entrou nas profundezas, que é uma interpretação errada. Se eu interpretar se ele foi às profundezas aqui, eu teria que ter no original grego Tártaro, Sheol, alguma parte que mostra abaixo da terra. Mas não, aqui a interpretação é a parte inferior. É como se ele estivesse ao céu e ele desceu à terra, venceu o inimigo, levou os cativeiros consigo, ou seja, salvou os seus, subiu ao céu, ascendeu ao céu e deu dons aos homens, que é o que ele vai continuar nos versos seguintes. Essa é a interpretação mais coerente. Mas existe uma terceira interpretação, que também não vai se sustentar, que é a interpretação de que Cristo, quando no capítulo 8, no verso 8 vai dizer, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, vai dizer que Cristo ele subiu ao céu, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, e aí ele vai fazer a explicação diante de ele subir, ele vai continuar. Agora que ele ascendeu, que é senão que também desceu primeiro às partes inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E essa visão é uma visão mais escatológica. É a visão de Cristo voltando e buscando a sua igreja e voltando e levando a sua igreja ao céu. É a visão ou a interpretação menos coerente, mas é uma das interpretações que é feito dentro da igreja. Mas perceba, a gente sempre fala aqui, e é importante, nós não podemos tirar os textos do contexto. O contexto aqui é o apóstolo Paulo mostrando a uma igreja que ela precisa ser una. É o apóstolo Paulo batendo na tecla de que não existe divisão dentro da igreja. De que não existe mais judeu ou gentio, todos fazem parte de um só corpo. O contexto aqui é ele mostrando a unidade, um corpo, um Senhor, uma fé, um Espírito. E aí, quando ele vai entrar no próximo tema, que é a divisão dos dons, ele introduz com esse verso, com esse Salmo 68, para mostrar que Jesus ele venceu a morte, ele venceu o inferno,
né? Ele venceu Satanás. E ele subiu, levando consigo o direito que ele tem sobre nós, que é a possessão. Nós somos guardados, nós somos selados para o dia da redenção. Todos aqueles que morreram estão com ele, mas nós que somos dele ainda não estamos. Nós somos ainda cativos dele. Nós somos escravos de Cristo. Ele é o nosso Senhor. Porém, nós não fomos ainda para o céu, nós não fomos glorificados. Nós estamos em transição. E aí o apóstolo Paulo, para entrar no verso dos dons, ele põe esse capítulo, esse Salmo 68, para mostrar que, assim como um rei que vencia a guerra, ele distribuía dons, Jesus, ele foi o nosso rei, ele venceu a guerra por nós e ele está distribuindo os dons. E que dons são esses? Aí ele começa no verso 11. Ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e mestres. Perceba, ele cita alguns líderes. A gente sabe que existem vários outros dons, mas aqui o apóstolo Paulo ele não está preocupado em elencar taxativamente tudo. Ele está mostrando, está dando exemplo de que assim que Jesus subiu ao céu, ele distribuiu dons aos homens. A gente tem que lembrar da frase, né, que ele diz que quando eu for, eu vos enviarei o Consolador. Eu vos enviarei o Espírito. E esse Espírito Santo é aquele que nos capacita com os dons. E ele diz que deu alguns para apóstolos, outros para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e professores, ou pastores e mestres. E nós estudamos isso aqui, ou temos estudado em teologia pastoral, onde a gente vai falar sobre os cargos, e a gente tem que lembrar que essa carta aqui, escrita na década de entre 60 e 70 depois de Cristo, ainda existiam apóstolos. A gente tem que lembrar que ainda existiam profetas. A gente tem que lembrar que esses termos aqui, daquela época, eram atuais. Mas eu não posso pegar esse verso e trazer para a igreja atual. Porque se a gente for estudar a fundo cada cargo, a gente percebe que o apostolado, ou o cargo de apóstolo de Cristo, ele não existe mais. Ele morreu com os 12. A gente já viu, né, e eu não vou aprofundar aqui, mas para ser apóstolo de Jesus, tem que preencher certos requisitos. Tem que ter aprendido dele. Tem que ter visto ele, ou durante a vida, ou durante a ressurreição. Tem que ser pessoas que edificam igrejas, que fundamentam doutrinas. Isso tudo a Bíblia traz como requisitos para ser um apóstolo. Profetas aqui, nesse texto, ele tem duas interpretações. É o profeta realmente daquela época, mas é o profeta também do assim diz o Senhor, que é profetizar, que é falar a palavra de Deus. Naquela época existiam as duas coisas. Existia o profeta que estava fundamentando, que trazia revelações, a gente vê isso em Atos dos Apóstolos, a gente vê com o apóstolo João, tendo visões, tendo profecias do futuro, escrevendo o livro, a gente vê. E a gente vê com outras pessoas pregando o evangelho. O dom de profecia sendo a palavra de Deus dita pela sua boca. Então perceba, no mínimo, a gente já tem que tomar cuidado com esses dois cargos, de profeta e apóstolo. Porque hoje, na nossa atualidade, depois que o último apóstolo morreu, depois que o cânon bíblico fechou, depois que a palavra de Deus fechou, é perigoso você se declarar ou você dizer que existe apóstolo ou profeta. Porque você está indo contra um próprio ensino dos apóstolos, contra o próprio ensino dos profetas. Se eu afirmar que existem apóstolos hoje, eu preciso abrir de novo o cânon bíblico e colocar essas revelações na Bíblia. Porque eles são para a fundamentação da igreja, para a fundamentação de doutrinas. Então perceba, eu não posso utilizar esse verso para fundamentar um cargo que não existe mais hoje. Precisamos entender a escrita dentro da época, no contexto da época, para que a gente não venha cair nos erros. Ele mesmo deu alguns para apóstolos, e a gente sabe quem ele deu para apóstolos. Na Bíblia tem os nomes dos apóstolos. Ele deu alguns para profetas, a gente sabe alguns, outros não aparecem os nomes. Ele deu alguns para evangelistas, a gente sabe muitos. E evangelista nada mais é do que aquele que evangeliza, daquele que ministra a palavra. Esse cargo ainda existe hoje na igreja. Essa função existe na igreja. Qualquer pessoa pode ser um evangelista. Basta você pregar o evangelho para outra pessoa. Basta você mostrar
as glórias, as riquezas de Deus através da palavra de Deus. Alguns ele deu para pastores e mestres, ou pastores e professores. E aqui, no original, é um termo só, pastor-mestre, é como se fosse um pastor-professor. E a gente já viu também a divisão deles, né? Pastor, mestre, é um pastor que sabe que é mestre naquilo e ensina. O mestre sozinho é um professor que não é pastor, que não é ordenado. E existe isso na igreja também. Então perceba, Paulo, ele coloca aqui 5 cargos, ou 5 funções, ou 5 dons que Jesus distribuiu assim que subiu ao céu. Existem vários outros, a Bíblia vai nos mostrar mais outros. Mas aqui o apóstolo Paulo quis trazer esses como exemplo. E a gente percebe que ele nos dá dons. Jesus, ele subiu e distribuiu dons. E o que nós temos que fazer com esses dons? O que nós precisamos fazer para mostrar esses dons? O verso seguinte continua, verso 12. Para o aperfeiçoamento dos santos. Primeiro ponto. Os dons são dados para aperfeiçoar, para modelar, para fazer aquela pessoa ser refinada, para a igreja crescer. Os dons não são dados, como eu disse aqui no início, para que as pessoas ficassem inoperantes, estáticas, inertes, guardando o dom para você mesmo. Com medo de expor o seu dom, com medo de compartilhar o seu dom. Esses dons que Cristo dá ao subir ao céu, ao nos mandar o Consolador, o Espírito Santo da promessa, nada mais é que para aperfeiçoar as igrejas, aperfeiçoar os salvos, aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, perceba, para a obra do ministério. E aqui a obra não é somente trabalhar na igreja, não, é a obra no sentido geral. É você com sua família, é você com seus amigos, é você consigo mesmo. Os dons servem para isso. Sem os dons do Espírito Santo não há edificação, não há maturidade, não há crescimento espiritual. Para a edificação do corpo de Cristo. Ele traz aqui 3 finalidades que os dons dados por Cristo fazem, ou têm que fazer na nossa vida. Aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo. E aí ele vai dizer, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha que interessante. Muitas pessoas falam assim que eu conheço Jesus, né? Eu conheço a Cristo, eu conheço a Deus, mas muitas pessoas não se preocupam em ter o Espírito, não se preocupam em buscar a palavra, não se preocupam em aprender mais. Esse verso está dizendo simplesmente, irmãos, que os dons que Cristo dá para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo, esses dons têm uma finalidade, é que nós possamos chegar à unidade da fé e conhecer o Filho. Nós não conhecemos o Filho se não formos utilizados pelos dons. Nós não conhecemos o Filho se o Espírito Santo não nos estiver mostrando o Filho. Se o Espírito Santo não estiver revelando o Filho a nós. Então os dons que Deus te deu, eles são fundamentais para que outra pessoa conheça o Filho de Deus. O dom que Deus me deu, ele é fundamental para eu expor o Filho de Deus a outra pessoa. Por isso que os dons que são os dados, não pode ficar conosco. Talvez eu não aprenda com certo tipo de pessoa, mas com outra pessoa eu vou conhecer a Cristo melhor. Porque o dom que Deus deu a ele é mais nítido para que eu aprenda. Por isso que existem variedades de dons. E por isso que existem variedades de ensinamentos a respeito de Cristo. Sendo o mesmo verdadeiro. O conhecimento de Cristo vem com a exposição, vamos dizer assim, de Cristo através dos dons que o próprio Espírito nos dá. Para conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O apóstolo Paulo, ele gostava de usar esses termos, né? Estatura, medida, profundidade, tamanho, essas medidas. Ele nada mais é que conhecer a Cristo cada vez mais até chegarmos ao máximo do conhecimento de Cristo. É conhecer a Cristo cada vez mais até chegarmos à plenitude de homem perfeito. E assim, dentro da nossa intelectualidade,
Porque conhecer a Cristo perfeitamente só no céu. Mas dentro daquilo que nós temos hoje, dentro da palavra, dentro da igreja, dentro do ensino bíblico, dentro da oração, através dos dons, nós podemos conhecer a plenitude de Cristo, a medida da estatura da plenitude de Cristo. E ele vai dizer, para que não sejamos mais crianças. Quando você conhece a Cristo cada vez mais, você deixa de ser criança. Você deixa de ser novo na fé. Os dons, eles te fazem amadurecer. Os dons te fazem deixar de ser criança. E você não vai ter todos os dons, por isso que você tem que buscar nos outros. Por isso que Cristo quer que a gente se una. Por isso que a congregação, né, o congregar é importante. Porque aquilo que me falta tem no irmão. Aquilo que não tem no irmão, tem em mim. E através disso a gente se une. Através disso a gente aprende, na unidade da fé, a gente conhece a Cristo melhor. É isso que o apóstolo está dizendo. Cada um é um membro. Um membro separado, ele não vai fazer com que o corpo cresça. Mas o membro junto vai fazer com que o corpo, bem ajustado, ele cresça para a edificação da igreja. Para que não sejamos mais crianças. O que a criança é? É inocente. A gente fala que criança é inocente, né? Não é sem pecado. A criança tem pecado, mas ela é inocente. Em que sentido? Ela é enganada. Ela não tem a noção correta do que pode e do que não pode. A criança não sabe ao certo o que seguir. São os pais que precisam dar diretrizes. São os pais que precisam dar limites. São os pais que precisam mostrar os caminhos para a criança. E um cristão que não estuda a palavra, um cristão que não congrega, que aprende com os outros irmãos, um cristão que não estuda aquilo que Deus tem de revelado, né, de revelação para nós, é um cristão criança, é um cristão neófito, é um cristão que, por mais que tenha Cristo no seu coração, ele vai ser enganado. Ele vai ser levado por todo o vento de doutrina, é o que o texto vai dizer. Para que não sejamos mais crianças, atirados para lá e para cá. Aí eu te pergunto, quantas vezes você foi para lá e para cá? Em quantas igrejas vocês já passaram? Nós já passamos? Quantos ensinamentos nós já tivemos de Cristo e nós... Agora é verdade. Quantos ensinamentos nós já tivemos de Deus? Agora é verdade. Né? Quantas vezes nós já nos colocamos nesse papel de criança? Levados para lá, para cá. A cada hora achando que está certo. Aí descobre algo errado, aí vai para outro lugar. Aí está errado de novo, vai para outro lugar. É isso que o apóstolo está dizendo. Se você tem os dons, se você tem uma igreja, se você aprende uns com os outros, você cresce no conhecimento de Cristo e você não se torna mais criança. Você cresce de forma espiritual. Para que não sejamos mais crianças. Atirados para lá e para cá, carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. São homens que ficam esperando, homens preparados para te enganar. Homens com álibis, com doutrinas que a gente quer ouvir, com erros sutis, com interpretações errôneas. Se nós não conhecemos a Cristo, se nós não nos aprofundarmos em Cristo, nós cairemos. Nós seremos levados de um lado para o outro, como crianças. Nós cairemos em todo tipo de doutrina. E o apóstolo Paulo está combatendo justamente isso. A igreja precisa ser unida, ser fortalecida, ter um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só corpo. Porque se vocês forem unidos, vocês não serão mais crianças. Vocês vão crescer. Porque quando os membros são juntos e trabalham juntos, o corpo ele é edificado. O corpo cresce. E o corpo como todo, todos os membros vão crescer. Todos os membros vão ficar maduros espirituais. E por isso vocês não serão mais como crianças. Não serão levados de um lado para o outro. Não ficarão sendo enganados com artimanhas, astúcias de pessoas que querem te enganar. E ele vai continuar no verso 15. Antes, dizendo a verdade em amor, e essa verdade aqui é a palavra de Deus, a verdade. Mas antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Falando a verdade em amor.
dizendo a verdade em amor, que a gente cresça em todas as coisas, que a gente possa crescer naquele que é o cabeça, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Perceba, o que vai fazer o corpo ser bem ajustado, o que vai fazer o corpo crescer, é a junção de todas as partes, é a operação eficaz de cada parte. É isso que o texto está dizendo. É você, eu, o irmão, a irmã, todos trabalharmos de forma eficaz. E aí o corpo ele vai crescer, ele vai estar bem ajustado. Né? O apóstolo vai trazer aqui uma analogia do corpo humano com juntas, né? Ele gostava disso também, de fazer essas analogias. Do qual todo o corpo bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas. Aqui é de todas as partes, de todos os membros. Né? Segundo a eficaz operação de cada parte. Cada parte tem que fazer de forma eficaz. Cada parte precisa estar unida. Cada parte precisa entender só um batismo, só uma fé, só um Senhor, só um Deus. Faz o aumento do corpo para a sua edificação sua edificação em amor. Percebe, ele está falando do corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele não se sustenta só com a cabeça. A cabeça é Cristo, mas ele tem um corpo. Ele tem a sua igreja. Ele tem a sua noiva. E nós fazemos parte, nós não somos o corpo. Nós somos os membros do corpo. Eu sou só corpo, irmão, quando eu estou fazendo parte como membro. Eu sou só corpo se tiver outro membro fazendo comigo. Se eu estiver sozinho, eu sou apenas um membro. O apóstolo Paulo ele dava muita ênfase na questão da igreja, como um todo, de congregar, de ser uma igreja realmente eficiente, junta. E isso é o que ele vem trazer nesses primeiros versos. Nos versos seguintes ele vai entrar em outros assuntos, né? E a gente vai finalizar por aqui. Mas para nós finalizarmos aqui, eu queria trazer algumas aplicações, umas aplicações rápidas, que a gente pode aprender desses versos. Primeiro, todos nós temos uma vocação. Você não se converteu para ficar salvo, para ser salvo e morrer por aí. Existe uma perseverança, existe um caminhar, existe uma santificação. Pessoas serão utilizadas para a sua santificação, assim como você será utilizado para a santificação de outras pessoas. Você faz parte do corpo de Cristo. Então você tem uma vocação, você tem um chamado, você tem um dom. O Espírito Santo ele não sela você para você ser infrutífero. Toda árvore que não dá fruto será cortada. Você tem um chamado, você tem um dom e precisa frutificar. Dentro da igreja, na sua família, na sua casa, onde você estiver. Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação, existe apenas uma igreja, um só corpo. Existe apenas uma igreja de Cristo. Congregações em vários países, congregações em vários lugares, mas todas fazendo parte de apenas um corpo. Não são todos os caminhos que levam ao céu, apenas a igreja de Cristo. Não são todos os lugares de bem que vão fazer você ser salvo, apenas o Senhor. Existe apenas um Senhor. Não é acreditar em qualquer coisa, acreditar em qualquer santo, acreditar em qualquer Deus. Existe apenas uma fé. Não é você ser convertido em várias religiões, você ser batizado com vários espíritos. Existe apenas um batismo, apenas um selo. É isso que o apóstolo está dizendo. Existe apenas um Deus, por mais que você crie em outros. Existe apenas um Deus sobre todos aqueles que Ele comprou com seu sangue. Todos aqueles que estão salvos. E Ele opera em todos. E Ele está em todos. E Ele junta todos. Essa é outra aplicação. Outra aplicação que a gente pode tirar do texto. Jesus, Ele morreu com um propósito. Ele morreu para que o sangue dele pudesse comprar pessoas de toda língua, de toda raça, de toda nação, para Deus, para ser povo santo. E se você faz parte desse povo, você tem dom, você tem vocação, você tem chamado, você é uma pessoa salva. Jesus, ao subir, ele distribuiu dons. Ele não subiu e deixou
como ele diz na própria palavra, não vos deixarei sozinhos, não vos deixarei órfãos. Ele enviou o Consolador. E esse Consolador que habita em mim e habita em você, ele é capaz de fazer você frutificar com dons espirituais, frutificar de forma espiritual. Outra aplicação é que a carta que é escrita aqui dentro do contexto, ela é escrita e ele traz exemplos que hoje não se aplica mais. Como apóstolo, como profeta, não existe isso a partir do Novo Testamento, na finalização do Novo Testamento. Os apóstolos já foram mostrados quem são, qual é a função, para que eles existiram. Os profetas da mesma forma. O que nós podemos ser hoje é pastores, é mestres, é evangelistas. Nada mais é do que o arauto do Senhor. Pessoas que proclamam a verdade. Essa é outra aplicação, a gente tem que tomar cuidado. Outra aplicação que nós podemos tirar é que nós somos salvos para aperfeiçoar os santos. Nós temos os dons para aperfeiçoar os santos, aperfeiçoar as pessoas, assim como nós somos aperfeiçoados diariamente através dessas pessoas. É que nós possamos chegar na unidade, entender que todos somos um, que todos somos iguais, embora diferentes. Todos somos igreja, embora membros diferentes, embora cada membro tenha a sua própria função dentro do corpo. E para finalizarmos, que a gente, através da palavra, através do crescimento diário, através do conhecimento de Cristo, que a gente deixe a fase da criança para trás. Que a gente deixe de ser neófito na fé. Que a gente deixe de ser imaturo na fé. Que a gente possa crescer mais e mais em maturidade, para a gente não ser enganado. O tempo da enganação, o tempo do erro, o tempo das doutrinas estranhas, esse tempo já tem que ficar para trás. Nós precisamos cada vez mais nos aprofundar em Deus, nos aprofundar em Sua palavra e nos libertar de todos os ensinos errados. Porque como a Bíblia diz, se a gente não fizer isso, a gente é levado de um lado para o outro por todo tipo de doutrina. Irmãos, e doutrina é o que não falta. Tem doutrina a todo gosto. Você escolhe o tipo de doutrina que quer seguir. Porém, há um só Senhor, um só Deus e uma só fé que salva. E a gente precisa tomar cuidado para estar crendo nesse Senhor, estar crendo nessa fé e ser filho desse único Deus que a Bíblia diz. Amém? Eu agradeço a oportunidade. A partir dos próximos versos, a gente vai entrar numa parte mais prática do que fazer, do que não fazer, né, de orientações do apóstolo Paulo para a igreja. E nós temos muito a aprender com isso. Tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa ainda nessa carta. Eu agradeço a oportunidade. Deus possa abençoar cada um de nós. Convido o grupo de louvor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Graça e paz. Vamos louvar o Senhor com o hino. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus, irmãos. Que louvor maravilhoso, hein? É o que a gente espera que o Senhor faça por nós, que nos dê o coração igual ao dele, que nos ensina a olhar como ele olha as pessoas, quando ele olha para mim e para você. Enquanto o pastor estava ministrando esse louvor, eu me lembrei de uma mensagem que eu vi, e aí eu pergunto para a igreja: Jesus, ele cumpriu toda a lei? A gente acredita que sim, né? Que ele veio para isso, para cumprir toda a lei. Mas se nós observarmos o que aconteceu lá em João 8, no verso 10, quando fala da mulher que foi pegar o adultério, lá em Levítico diz que todo homem que for pego em adultério, ele deve ser apedrejado, juntamente com a cúmplice dele. Aí a gente pode aprender alguma coisa aí, irmãos, que primeiro é o homem só levar a mulher. Então isso era a lei. Lá em Êxodo vai dizer que a lei funcionava dessa forma, que o próprio Deus deu. Olho por olho, dente por dente. E Jesus repete isso. Vocês ouviram o que foi dito lá nas leis, em Êxodo? Se cometer algo contra a pessoa, você tem que revidar, tem que descontar, olho por olho, dente por dente. E se a pessoa te cometer algo com você, um mal maior, é vida por vida. Essa é a lei. Mas Deus, ele está tão preocupado comigo e com você, com a unidade da igreja, que ele perdoa essa mulher. E isso foi uma afronta para aqueles que guardavam o Velho Testamento. Quem é você para perdoar pecado? Porque a lei disse, Moisés, nosso pai, disse, é para apedrejar.
E Jesus, como Ele é o verbo, Ele é a palavra de Deus, Ele é o próprio Deus, Ele diz, verdade. Vamos cumprir a lei então. Mas a lei diz que aquele que não tem pecado. Então, isso mostra para mim e para você como é que é o coração do homem ruim. Como o coração do homem é mau. E quantas vezes nós nos vemos numa situação parecida com alguém que nos ofende, com grandes ou pequenas coisas. E a gente tem dificuldade em perdoar. Ou quando a própria pessoa vem nos pedir desculpa e perdão, a gente fala, não, agora não. Agora eu estou de cabeça quente. Sou eu, irmão. É você. Nós somos difíceis. Mas como a gente louva a Deus pela Bíblia, que está nos orientando o tempo todo, Jesus, na hora da ceia, irmão, Ele fez algo maravilhoso. Ele fez uma nova aliança. Ele diz, este é o meu sangue que é derramado por vós. Esta é uma nova aliança, um novo mandamento. Então Jesus, embora aparentemente ele não tenha cumprido a lei que Levítico diz, por quê? Porque Jesus, ele não tinha pecado. Ele deveria apedrejar a mulher. Porque observe o que diz a lei. Lá em Levítico 20:10, o homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo, deverá morrer, tanto ele quanto a sua cúmplice. Então Jesus é o único que não tinha pecado ali. Como todos saíram, ele deveria apedrejar a mulher. Mas ele trouxe uma nova lei, um novo mandamento. E ele disse para mim e para você, assim. Lá em Lucas 22:20 diz que ele estaria fazendo conosco uma nova aliança, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Esse é o Jesus que nós pregamos. Este é o Jesus que nós almejamos encontrar naquele dia, que não mediu o meu pecado nem o seu. E olha, irmãos, eu não vou nem entrar no meio da questão de pecados nossos. Nós pecamos e pecamos muito, muito, muito. Ainda mais antes de conhecer a palavra. Ele poderia ter nos castigado, mas ele mudou isso. Ele falou assim, amem uns aos outros. Perdoa, porque o vosso Pai vos perdoou também. Então, o que nós aprendemos hoje na ministração do pastor, que Jesus é que comanda a igreja dele, e se nós somos membros dessa igreja, fazemos parte do mesmo corpo, irmãos, temos que aprender a perdoar. Perdoar, independente da circunstância, porque nós vivemos sobre uma nova aliança, sobre um novo mandamento do Rei dos Reis. E teu Espírito Santo que habita em nós, ele tem nos mostrado cotidianamente, diuturnamente, quando erramos. E nós temos que vencer esse inimigo que somos nós mesmos. E desistir de achar que somos algo maior do que ele. Amém? Eu agradeço a ministração, pastor, por Deus te usar de uma maneira tão poderosa. Que o Senhor abençoe cada dia mais sua vida. Aos nossos irmãos que estão sempre conosco, compartilhando o aprendizado, aprendendo mais com o Senhor, vivendo em unidade, em comunidade cristã, congregando com a presença do Senhor, o qual tem nos iluminado. E os irmãos que nos assistem através das redes sociais, que possam fazer uso desse banquete espiritual e aplicando em tuas vidas todos os dias, porque certamente dias ruins virão, e nós temos que estar preparados, como noiva do Cordeiro. Amém? Irmãos, todas as quintas-feiras nós temos aqui um estudo expositivo com o pastor Rafael. Nós estamos estudando o capítulo 14. É algo que a igreja almeja. Lá em João 17:3, João 17:3 diz que a vida eterna é conhecer a Deus. É por isso que nós estamos fazendo isso, nós estamos praticando o que nós iremos fazer eternamente lá. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus mais e mais. Isso é o que almejamos. Então que a gente possa participar nas quintas-feiras do estudo com o pastor Rafael. Um estudo
muito cheio de detalhes, muito bem estudado, bem aplicado, participativo, bem didático, dinâmico. E todos os domingos, o estudo é às 20 horas com o pastor. E todos os domingos, 18 horas aqui, em ponto, nós temos um encontro com o Senhor. Onde aqui ele traz, através da vida dos pastores, do irmão Franklin, uma palavra que os apóstolos disseminaram e tem nos alcançado. E é o nosso papel, irmão, repassá-la como ela está, sem tirar nem acrescentar. Porque isso é que transforma. Isso é que traz as pessoas ao arrependimento e reconhecer que precisa de um Salvador. E esse Salvador já veio e já salvou todo aquele que nele crê. Amém? Eu agradeço a todos, aos irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Uma boa noite, Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, vamos ficar de pé para a gente encerrar? Vamos orar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Pai Santo e Eterno Deus, como somos gratos, Senhor Deus, por permitir que a Tua palavra tenha nos alcançado, por ter aberto o nosso entendimento, os nossos ouvidos espirituais. Como somos gratos por ser corrigido por Ti, Pai, todos os dias, por Teu Espírito Santo estar atuando em nossas vidas, nos dando testemunho de que de fato somos Teus filhos, Senhor Deus. Porque a Tua palavra diz que o Senhor só corrige quem ama, o Senhor só corrige quem é Teu filho. Somos gratos, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger de todo mal. Que o Senhor venha nos livrar das ciladas do inimigo, Senhor, da doença, da enfermidade. Que o Senhor venha nos guardar, Senhor Deus, debaixo da Tua potente mão, debaixo das Tuas asas, Senhor Deus. Assim nós oramos, te agradecemos e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, boa noite a todos. Está encerrado o culto.